Olá, sejam bem-vindos a mais uma lição da EBD. Olá, sejam bem-vindos a mais uma lição da EBD. Nós já vamos para a 11ª lição. Lição de número 11, atributos, qualidades da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade. São 3 atributos, 3 características que estudaremos hoje. O texto áureo: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Está em Efésios, capítulo 4, versículo 1. A verdade prática dessa lição: a unidade da igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. Vamos para a leitura bíblica em classe, Efésios 4, de 1 a 4, Colossenses 1, de 9 a 12. Rogo-vos, pois, eu preso no Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em um só esperança da vossa vocação. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o vimos, não cessamos de orar por vocês e pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência, longanimidade e gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos de luz. Introdução. Após terminar a oração intercessória em favor da Igreja e, ao mesmo tempo, estimular os crentes a viverem para a glória de Deus, o apóstolo passa a enfatizar a necessidade da unidade. É o tema dessa lição. Semana passada, nós falamos sobre a questão aqui da oração. Como Paulo intercedeu para que aqueles crentes, aquelas pessoas, elas tivessem mais conhecimento, mais fervor, mais a proximidade com Deus. E aqui, nós depois concluir, o que diz aqui, ele, após fazer a oração, ele vai estimular esses crentes através da palavra que ele passa a dizer para eles. É o que nós vamos estudar. Nessa lição, as virtudes, que são os atributos, as características fundamentais: humildade, mansidão, longanimidade. Vamos entender o que é humildade, mansidão e longanimidade, que levam a igreja a viver uma perfeita unidade conforme a palavra de Deus. Na parte 1, para ver unidade é preciso humildade. Muitas pessoas confundem humildade com pobreza, com aquele sentimento de vitimismo, como eu sou pobrezinho, como eu sou humilde, e nós vamos ver que humildade não tem a ver com isso. No 1.1, o modo digno do viver cristão. A conduta geral do crente é o destaque dessa seção da carta. O apelo apostólico é para que os crentes andem de modo digno da vocação. Quando eu estou nos ambientes, quando eu estou na minha casa, quando eu vou ao supermercado, quando estou no banco, eu estou numa consulta, eu estou diante de testemunhas. Eu estou mostrando para as pessoas
quem anda comigo, a quem eu sirvo, quem está comigo naquele momento. Na semana passada cheguei a falar sobre isso. Aonde Jesus chega, chega a paz, chega a alegria, chega a convicção, chega a convicção de coisas boas, chega o amor, chega o equilíbrio, chega a comunhão, chega a reconciliação. Então, eu mostro para o mundo, através das minhas atitudes, quem está comigo. Se é o espírito da paz ou se é o espírito do mundo. Se é o espírito de Jesus ou se é o espírito de discórdia, se é o espírito de confusão, se é o espírito de contenda, se é o espírito de iras. Então, andem de modo digno da vocação. Vocação em Cristo, nós fomos chamados. Nós temos uma missão a cumprir nessa terra, de ser a luz do mundo, de ser o sal que dá o sabor ao mundo, que traz um sabor, mas um sabor de uma verdadeira alegria, de uma verdadeira paz, de uma verdadeira comunhão. Muito bem. Nossa conduta diária deve corresponder à chamada recebida para ser um membro do corpo de Cristo, a igreja. Está se falando de conduta diária. Aquilo que eu sou diariamente, aquilo que eu manifesto diariamente no meu dia a dia, no meu viver, nas minhas tarefas. Eu estou ali mostrando o amor de Cristo. Eu estou ali mostrando os dons que eu tenho. Eu não mostro que eu sou crente só na igreja. Os meus dons não podem aparecer somente na igreja, mas no meu dia a dia, é diariamente. Isso pressupõe que o andar do cristão está diretamente relacionado com o nível de unidade que ele tem com Deus e com os irmãos. Eu amo muito a Deus, eu respeito a Deus, eu tenho muito amor para com Deus, mas eu não amo meu irmão, é incoerente. Mas eu não respeito meu irmão, é incoerente, porque se eu respeito a Deus, se eu amo a Deus, eu amo a palavra de Deus, eu amo os preceitos de Deus e vou igualmente amar aqueles a quem Deus ama. A fim de desenvolver essa unidade, o apóstolo Paulo apresenta 3 virtudes essenciais: a humildade, a mansidão e a longanimidade. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, está em Efésios 4:2. No 1.2, vamos ver o que é a humildade. Para os povos pagãos, a humildade não era uma virtude. Pelo contrário, era considerada uma atitude negativa, fraqueza de caráter e falta de amor próprio. Na vida de Cristo é que a humildade parece como virtude, pois ele está em Filipenses 2, versículos 6 e 7. Não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Ele se anulou e ele se fez servo. O Evangelho de João, nosso Senhor lavou os pés dos apóstolos, dando o exemplo de humildade. Está lá em João, capítulo 13, versículo de 3 a 5. E um deles falaram assim: o Senhor não vai lavar meus pés, o Senhor não vai fazer isso, eu que tenho que lavar os seus pés. E Jesus responde a esse discípulo, dizendo que o maior, ele serve ao menor. Depois dê uma conferida nessa passagem. Jesus nos mostra um exemplo de humildade e do que é servir a Deus. Não é estar no pódio, não é altar, não é brilho, estrela, é serviço. Quanto maior o dom, maior o talento, mais Deus derrama sobre nossa vida, mais deveremos estar dispostos a servi-lo. E servir a Deus é servir os irmãos. Amém? Mas não é de uma humildade movida pela falsa aparência. Jesus não falava com palavras sobre eu sou humilde, humildezinho, pobrezinho. Não é isso. Ele mostrava através dos seus exemplos, como nós vimos
nesse exemplo lá do Evangelho de João, ele lavando os pés. A falsa humildade é por orgulho. A pessoa que se intitula, olha, eu sou bom, eu sou humilde, olha como é que eu sou bonzinho, eu sou diferente das outras pessoas, isso não é uma virtude, isso é um orgulho de ser melhor, o orgulho de ser mais humilde, o orgulho de ser, estar no top da bondade, isso não existe. Então, Isaías 32, versículo 6 e Mateus 23, 28 vai falar sobre isso. Abra sua Bíblia, vamos conferir. Isaías 32, 6, porque os insensatos só dizem loucuras, só pensam mal que vão fazer. Eles praticam maldades e dizem coisas falsas acerca do Senhor para deixarem os que têm fome sem comida e aos que têm sede sem bebida. Mateus 23, 28. Assim também vocês, por fora, parecem ser boas pessoas, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. É a falsa aparência, é o falso orgulho. E sim de uma ação que reconhece a importância e o valor do outro. Então, humildade é uma ação que reconhece a importância e o valor do outro. Ter o outro em honra, considerar, valorizar. Isso é a verdadeira humildade. Não há quem possa desenvolver tal conduta sem que o Espírito Santo transforme, porque o mundo trabalha o contrário. O mundo trabalha bateu, levou, você é mais, você é top, os outros ficam por baixo, você tem que estar por cima sempre, você tem que ganhar, sobressair. Então só se consegue ter essa humildade quando o Espírito Santo entra na nossa vida e nos transforma. 1.3, a verdadeira humildade. O que fica claro em Jesus e no ensino do apóstolo Paulo é que a pessoa humilde expressa modesta, em oposição ao orgulho e à arrogância. 2 Coríntios, capítulo 12. Coloquem aí e vamos ver o que diz. E versículo 20 diz assim: pois receio que quando eu for visitá-los, os encontrem diferentes do que eu tenho que vocês sejam, que eu quero que vocês sejam, e que também vocês me achem diferente do que querem que eu seja. Receio que haja entre vocês brigas, invejas, ódio, egoísmo, insultos, mexericos, vaidade e desordem. Então ele ficou preocupado, com isso. Aqui está, um homem de terno com uma coroa representando o que? A falsa humildade. Na oração, quando Jesus deu um exemplo, que o hipócrita, o fariseu, ele estava, olha, eu dou o dízimo de tudo, eu guardo o sábado, e aí um outro homem, ele estava assim, Senhor, eu sou pecador, se propício a mim, pecador, e Jesus estava dizendo que quando a gente faz e fica mostrando o quanto a gente é bom, a gente faz questão de mostrar o quanto a gente é bom, a gente faz questão de mostrar das nossas qualidades, das nossas virtudes, isso não é humildade, isso é uma falsa modéstia. Trata-se de uma postura que favorece o bem da coletividade no lugar do egoísmo. Então, a humildade verdadeira é uma postura que favorece o bem do coletivo, das pessoas, do povo de Deus. Abra sua Bíblia em João 17 e vamos ler essa referência para entender o que diz aqui. 17, do 21 ao 23. E diz assim, que o Senhor os torne seus por meio da verdade, o seu ensinamento é verdade. Eu os enviei para o mundo assim como o Senhor me enviou. Em favor deles eu me entrego completamente ao Senhor. Eu faço isso por eles, para que eles também estejam prontos a se entregarem completamente ao Senhor. Eu não estou orando somente por eles, mas também por aqueles que ainda vão acreditar em mim por intermédio do ensino deles, para que todos sejam um só. Como Pai, oro
para que eles estejam em nós, assim como eu estou no Senhor e o Senhor está em mim. Que eles sejam um para que o mundo acredite que o Senhor me enviou. Um em propósito, um na qualidade, um nas virtudes, na humildade, no amor, na mansidão, na longanimidade. Então é importante isso, quando nós estamos unidos, está se falando de uma unidade, considerando os outros em honra, tendo essa humildade de fazer o bem, mas não de mostrar que somos melhores, então nós entendemos o propósito de Deus para as nossas vidas. Assim, a verdadeira humildade coopera para a harmonia dos relacionamentos e promove a unidade do corpo de Cristo, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. 1 Coríntios 12, 25. Entretanto, é importante ressaltar que esta e as demais virtudes são produzidas pelo Espírito Santo que habita no crente, como eu assim expliquei anteriormente. Está aqui a referência de Efésios 3,16. Não há quem possa desenvolver tal conduta sem que o Espírito Santo transforme. Por isso digo, vivam em espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Gálatas 5,16. No ponto 2, vamos falar sobre mansidão. Para haver unidade, é preciso mansidão. A mansidão é um fruto do Espírito. A palavra mansidão transmite conceito de ternura, gentileza, cortesia e paciência. Você vai ver isso em 1 Coríntios 4, 21. Vamos lá? Acompanhe através da sua Bíblia 4, 21. O que vocês preferem? Que eu vá vê-los com vara para castigá-los ou que vá com amor e carinho? Paulo tinha as duas formas. Ele ia para corrigir, porque o manso corrige. O manso, ele vai exortar, ele vai orientar. E ele pergunta aqui aos irmãos, né? Corinto é uma igreja que causou e estava com alguns problemas. E aí é interessante essa fala aí de Paulo. Em 2 Coríntios, na carta seguinte, no capítulo 10, vamos ler o versículo 1, que diz assim: E eu mesmo, Paulo, que na verdade sou humilde quando estou pessoalmente entre vocês, e ousado com vocês quando estou ausente, faço um apelo, peço pela mansidão e bondade de Cristo. Vamos ler o 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 25. Ele também deve instruir com mansidão os que estão contra ele. Talvez Deus mude o coração deles para que possam conhecer a verdade. Então a palavra aqui nos instrui a agir com mansidão. Mas mansidão não tem a ver com ser pacato, por ser conveniente, por ser uma pessoa sem atitude, por ser uma pessoa sem ousadia, como Paulo disse em 1 Coríntios 10. Não confundir, assim como não podemos confundir a humildade com a falsa aparência, pobrezinho, olha como é que sou humilde. Não podemos confundir mansidão com, olha, aquela vozinha, sabe, meu irmão, meu amado, porque nós temos que ser naturais. A mansidão é algo de dentro, que nasce, que está dentro de nós como fruto do Espírito, que nos ensina em determinados momentos a agir daquela forma, com aquela mansidão. Essa qualidade é listada nas Escrituras como um dos aspectos do fruto do Espírito. Está aqui, ó. O fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Gálatas 5, 22. A mansidão é um estado que deriva da humildade. Mansidão, porque tem pessoas que não são mansas.
mas elas não são obedientes. Tem pessoas que são até mansas, mas elas não concordam. Dentro delas há uma discórdia, dentro delas há uma rixa, e elas são mansas, mas ela está sempre indo desfavorecendo ou não concordando com uma decisão, está promovendo uma dissensão. O termo indica mansidão, moderação nas ações, ser moderado, ser equilibrado, bom trato para com o semelhante, tratar bem a pessoa. Às vezes a situação que não merece um tratamento de mansidão, mas a pessoa sim. A ausência de precipitação, eu não me precipitar nos meus pensamentos, na forma como eu vou reagir. A pessoa falou alguma coisa, eu não posso me precipitar nos meus pensamentos, me precipitar nas minhas palavras, me precipitar em revidar. Então, é uma ausência de precipitação, que eu vou pensar, Espírito Santo, conforta meu coração, Espírito Santo me orienta, o que eu devo fazer. Aí você sim vai estar exercendo uma mansidão. A expressão retrata o caráter de Cristo, conforme o Senhor mesmo disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Não foi assim que Jesus fez? Quando trouxeram a mulher e os homens estavam irados, a mulher que foi pega no ato de adultério, e os homens irados, e Jesus ali exercitando a mansidão. Ele não foi precipitado, ele não reagiu, não foi reativo, ele foi reflexivo, ficou refletindo e depois deu uma resposta inteligente, de uma forma inteligente e de uma maneira inteligente, porque a forma como ele falou também fez toda a diferença. Grandes exemplos de mansidão: Moisés e Jesus Cristo. Moisés foi reconhecido como o homem mais manso que havia sobre a terra. Números 12, 3. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens na terra. Veja bem, Moisés foi considerado o homem mais manso, mas Moisés, na hora de tocar lá o cajado na rocha, Deus mandou tocar e ele bateu. Moisés desceu do monte, viu uma situação, ficou irado, quebrou as tábuas, a tábua dos 10 mandamentos. Tanto que Deus depois mandou ele voltar de novo e teve que passar mais 40 dias no monte, porque ele quebrou. Então a mansidão não pode ser confundida, não deve ser confundida com algumas atitudes que algumas pessoas têm contra situações, né, em situações de ira. Vamos ver a reputação de Moisés se deu em virtude de o legislador, que é Moisés, entre outros aspectos, não revidar nem guardar rancor quando foi atacado pessoalmente. Então aqui, olha aí uma qualidade e uma característica da mansidão. Ele não guardava rancor, ele orava pelas pessoas. Quando Deus falou que ia destruir, ele disse: Senhor, não faça tal coisa, não é? Porque o que eles vão dizer? Ele era o intercessor, porque ele não guardava mágoa. Então, a mansidão tem a ver mais com a qualidade do nosso coração, né? Do que a forma como nós tratamos certas situações que precisam realmente de uma ousadia. Moisés, naquele momento ali, expressou uma ira, mas ele foi reconhecido como o homem mais manso da terra, porque ele não vivia quebrando coisas, ele não vivia pegando a vara e tacando. Na maioria das vezes ele obedecia, mas não significa que você é manso, você tem a mansidão, mas você é manso o tempo todo, porque nós somos humanos, nós vamos errar, nós vamos falhar. E acontece que quando falhamos, aí vem o Espírito Santo: poxa, você não devia fazer isso, você fez errado, você deveria ter falado de uma outra forma, você deveria ter agido de uma outra forma, e você pede desculpas, perdão ao Espírito Santo, e ali o Espírito Santo vai trabalhando em você. Então não significa que uma pessoa mansa, uma pessoa que tem a mansidão, ela não vai falhar em se irar em algumas vezes, ela não vai falhar
em determinadas situações até falhar, porque nós somos humanos. Nessa mesma perspectiva, Jesus Cristo manteve o autocontrole quando era injustiçado e caluniado. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar sobre como poderiam matar Jesus. Sabendo disso, Jesus retirou-se daquele lugar. Muitos o seguiram e ele curou a todos os doentes que haviam entre eles. Jesus não ficou magoado, chateado com o que estavam falando e seguiu em frente com a vida dele. Isso é mansidão. Isso é mansidão, é não revidar, com o equilíbrio de entregar nas mãos de Deus, pedir sabedoria a Deus para lidar com aquela situação. Voltando, tem situações que vão requerer de nós ousadia, tem situações que vão requerer de nós uma posição, e tem situações que vão requerer de nós o que Jesus fez, não revidou, entregou nas mãos de Deus. A seguir, e durante seu julgamento não pronunciou qualquer palavra contra seus acusadores. Olha o exemplo de mansidão. Ele não pronunciou qualquer palavra contra seus acusadores. Você não vai ver Jesus rotulando. Você não vai ver Jesus criticando. Você não vai ver Jesus atacando as pessoas que causaram tanto mal a Jesus. Então Pilatos lhe perguntou novamente: você não vai responder? Veja de quantas coisas o estão acusando. Mas Jesus não respondeu nada. E Pilatos ficou impressionado. Aqui temos o exemplo da mansidão diante das mais difíceis circunstâncias. Leia Marcos capítulo 15, versículos de 4 a 5. Isso aqui eu já falei. 2.3, a verdadeira mansidão. Pessoas com essa virtude são disciplinadas e capacitadas a perseverarem na perseguição. Essa é a verdadeira mansidão. Porque a pessoa que não tem mansidão, ela fica irada, a ira produz uma angústia, a ira provoca uma rebelião, um estado de profunda decepção, e a pessoa age movida pelo sentimento ruim, pelo sentimento de amargura. Começam a falar coisas que não devem, começam a sentir coisas que não deviam sentir, e aí pecam falando e acabam se afastando da bênção. Pessoas com a virtude de mansidão, esse estudo é muito importante. Elas são disciplinadas e capacitadas a perseverarem na perseguição. Porque é fácil eu ser legal, boa, amiga, amável, quando está tudo bem, pisou no meu pé, aí não. Primeira coisa, a primeira característica, não vou sair falando, não vou sair criticando, não vou sair rotulando. Eu vou passar por aquilo acreditando que Deus vai me dar vitória naquela situação. Não vou tomar nenhuma atitude com relação a isso, principalmente atitudes movidas no momento de aflição e de angústia, de dor, de choro, de sentimentos ruins. Eu não posso tomar atitudes nesses momentos. Vamos ver o que diz Romanos, no capítulo 12, no versículo de 12 ao 4. Diz assim: alegrem-se na esperança que têm. Tenham paciência nas dificuldades e orem em todas as ocasiões. Repartam o que vocês possuem com o povo de Deus, que tem necessidades. Procurem receber e hospedar nas suas casas as pessoas do povo de Deus que estão viajando. Mansidão. Não retribuem o mal com o mal. Mansidão. Romanos 12:17. Não paguem o mal com o mal. Procurem fazer o que todos acham que é bom. Faça o possível, até onde depender de vocês, para viver em paz com todos. Queridos irmãos, não se vinguem daqueles que lhes fazem mal, mas deixem que Deus, na sua fúria, os castigue. Como dizem as Escrituras, a vingança é minha, eu retribuirei, diz o Senhor. Então, essa é uma qualidade, dá uma característica
da mansidão, não retribuir mal com mal e ser disciplinada. Porque tem pessoas, gente, mansidão não pode ser confundida pelo modo de falar. Tem pessoas, por exemplo, italianos, eles falam gesticulando muito, gritando, né? Isso é cultura. Em determinadas culturas, tem pessoas que são mansas, mas elas são efusivas na forma de falar, efusivas na forma de se manifestar. O próprio Jesus, entrando, né, no templo, ele viu lá um cambista e ele ficou irado, chateado, ele virou aquela mesa. Então a gente precisa entender e não confundir isso. Uma atitude com uma constância de atitudes. Uma atitude com um rótulo de que a pessoa é assim ou não deixa de ser. Porque o que vai definir e dizer se a pessoa ela tem o fruto do Espírito ou não é o quê? São os frutos que ela apresenta no seu dia a dia. Aquilo que ela apresenta, se ela tem uma constância, se ela tem uma espiritualidade, se ela está crescendo em fé, se ela é uma pessoa que a cada dia ela alcança um processo de santificação, as coisas velhas vão ficando para trás, os velhos modos, os velhos padrões vão ficando para trás, a pessoa está progredindo, então ela está crescendo, ela está alcançando esse nível espiritual que o Senhor deseja para todos nós. Então eu vou reforçar bastante isso aqui, porque isso é muito importante. Pessoas com essa virtude são disciplinadas e capacitadas a perseverar na perseguição. Perseverar, perseguição. Lembrem dessas duas palavras. Um dia, com certeza, vamos precisar de rever esse conceito, perseverar na perseguição. Todos nós vamos precisar perseverar na luta, perseverar na adversidade, perseverar quando somos caluniados, perseverar quando mentem ao nosso respeito, perseverar quando falam aquilo que não é certo ao nosso respeito. Não podemos sair tomando atitudes e nos justificando, porque a palavra de Deus diz que o justo não se justifica. Deixa que o Senhor tome a frente. E não retribuir o mal com o mal. Isso é um sintoma e uma característica de mansidão. Pessoas com essa virtude não se apressam a emitir juízo. Nós lemos Romanos 12 e 17. Não pague o mal com o mal, procura fazer o que todos acham que é bom. Então não se apresenta, não faça juízo, né? Aí fala, não se vinguem daqueles que fazem mal, mas deixem que Deus, na sua fúria, os castigue. Fica quieto. Não cedem às provocações, nem dão espaços para ressentimentos. Isso tem a ver também, gente, com o Face, não é? E com as redes sociais. Porque naquele contexto de Paulo, eu acho que se Paulo escrevesse na época de Facebook, de Twitter, de status, eu acho que Paulo ia falar algumas coisas sobre essas coisas. Então, eu não posso ceder à provocação, nem tudo que eu leio é para mim, nem tudo que eu leio me serve. E se eu não tenho maturidade para lidar com isso, então é melhor nem eu me afastar dessas coisas que me provocam a ira, que me fazem ficar bastante, né, efusivo, com vontade de responder. Então nós não podemos ceder às provocações e nem ficar provocando. O servo do Senhor não convém contender. O servo do Senhor não convém contender. Então não cedam às provocações, nem dão espaços para ressentimentos. Hebreus 12, 15. Hebreus 12, 15, que diz assim: tenha cuidado para que ninguém fale em alcançar a graça de Deus. Tenham cuidado para que ninguém se torne como uma planta amarga que cresce, causa danos e prejudica a muitos. Então, mansidão tem a ver com isso. Não dar espaço para ressentimento, não ceder a provocações, não emitir juízo de valor. E nós somos precipitados, às vezes, em julgar.
E precisamos ter cuidado com isso. O que o outro faz, às vezes, achamos que foi para provocar. E de repente não foi. Nós não somos juízes. Nós não sabemos o que tem dentro do coração da pessoa, da mente da pessoa. Então nós não podemos ficar conjecturando sobre essas coisas e emitir um juízo. Então nós temos que ser mansos nesse sentido, porque pessoas que julgam facilmente, que rotulam o outro facilmente, podem ter uma fala mansa, mas não têm a mansidão como fruto do Espírito. Então não cedo às provocações que dão espaços para ressentimento. Essa lição de hoje é muito importante. Essa virtude não significa fraqueza ou inferioridade. Pelo contrário, indica o mais seguro controle emocional. Assim, mansidão trata da submissão do homem para com Deus e sua palavra. Pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Tiago 1:21. É a apresentação do Espírito Santo propiciando suavidade e domínio próprio. E se Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por conta da justiça. Romanos 8:10. No 2.4, o comportamento conciliador é a demonstração prática da conduta de quem possui mansidão por meio de uma postura equilibrada diante das circunstâncias adversas. Então, além de não pagar o mal com o mal, além de não fazer um juízo de valor, além de não ser precipitado nas respostas, você vai ter um comportamento conciliador. Concilia e não ataca. Concilia e não provoca ira. Conciliar, não é nada disso. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. 1 Pedro 2:23. Ele transmite a ideia de pacificação, um meio harmonioso de administrar conflitos. Se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo, por amor a vocês. Palavra linda de Paulo, muito profunda de Paulo. Marque isso na sua Bíblia. E se todos os crentes de cada igreja desenvolvessem a virtude da mansidão, o espírito conflituoso desapareceria. Olha aqui o que está no meio, ele está sendo manso. Mansidão tem a ver também com conciliar. Não pensa assim, não é isso. Vocês são irmãos, não é nada disso. Vamos orar? Acalma teu coração, está conciliando. Em lugar de sentimento faccioso, eles apresentariam um espírito manso e conciliador. Olha, tem aqui um pastor no púlpito. Irmãos, acho que está havendo uma pequena divisão em nossa igreja. Pequena. As pessoas com uma cara fechada, né? E um do lado A, outro do lado B. É nítido isso aqui, né? Esse exemplo aqui é muito interessante. Isso aqui tem a ver com falta de mansidão. Quando há essa falta de comunhão. 1 Coríntios, vamos ler o capítulo 1 e o versículo 10 diz: Peço-lhes, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que todos estejam de acordo uns com os outros e que entre vocês não hajam divisões. Peço-lhes que sejam completamente unidos, tendo o mesmo pensamento e o mesmo propósito. Vamos para a parte 3. Para haver unidade é preciso longanimidade para o exercício do perdão. Então vamos para a parte 3. Para haver unidade é preciso longanimidade para o exercício do perdão. Longanimidade também é um fruto do Espírito. Longanimidade tem o sentido de paciência, tolerância, constância.
As três palavras estão relacionadas. Observem isso, que tanto a humildade como mansidão e longanimidade, elas têm uma relação. Quem é humilde é manso. Quem é humilde e manso tem a longanimidade, porque não é possível ter mansidão sem ser longânimo. Então, longanimidade tem o sentido de paciência, tolerância, constância. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Colossenses 3, versículos 12 e 13. Longanimidade é mais um dos aspectos do fruto do Espírito desenvolvido no crente. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Em termos gerais, essa virtude significa tolerar pacientemente a má conduta dos outros, como diz 1 Coríntios 6, de 1 a 6. E tanto que a Bíblia nos ensina a ser pacientes na tribulação. Pacientes quando eu estiver passando por adversidades. Assim, suportar os erros dos outros e as adversidades da vida são o lado prático da paciência. 1 Coríntios 6,1 diz: se algum de vocês tem queixa contra o outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgada pelos ímpios em vez de levá-la aos santos? São irmãos que têm contendas que levam aos tribunais sem antes resolver ali na própria comunidade cristã. Acaso não há entre vocês alguém suficiente sábio para julgar uma causa entre irmãos? Essas coisas estavam acontecendo na igreja de Corinto. Então, por isso que ele diz aqui sobre essas coisas, orientando como os irmãos deveriam proceder naqueles casos. Pois o próprio Deus é descrito como, voltando para o texto, longanimidade, longânimo, tardio em irar. Está lá em Salmos 86, 17 e Naum, capítulo 1, versículo 3. Contudo, o exercício da paciência requer a virtude do amor, que é o princípio basilar de todas as ações do crente salvo por Cristo. Só quem ama tem condições de ter humildade, de ter mansidão, de ser longanimidade. O amor de Deus que nos impulsiona a sermos parecidos com Jesus. Amamos tanto a Jesus e admiramos tanto o Senhor Jesus e a sua palavra e tudo que ele representa para nós, que o desejo do crente é ser realmente como Jesus foi, parecido com as características, a humildade, a mansidão, o amor que Jesus tinha, a tolerância, a paciência que Jesus tinha, o modo de Jesus falar, o modo de Jesus tratar as pessoas, e estamos prosseguindo para isso. Não alcançamos de um dia para o outro. Há muito da velha natureza que vai sendo deixada para trás e nós passamos então pelo processo de santificação. É um processo, não alcançamos. Nós estamos desenvolvendo isso. E aqui no ponto 2, suportando uns aos outros. Durante a nossa jornada cristã, nos depararemos com múltiplas situações de hostilidade. E o que diz Atos 14, 22? Fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Então, dê graças a Deus, dá glória a Deus pelas lutas, pelas adversidades, pelas tribulações e pelas calúnias, pelas tempestades que sobrevêm à sua vida, porque está escrito:
É necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Está lá em Atos 14, versículo 22. São esses momentos conflituosos na igreja que devemos suportar uns aos outros em amor. E que significa? A expressão indica que, infelizmente, teremos que enfrentar excessos cometidos em nosso meio, como provocações alheias e atitudes carnais. Estas são comparadas a um fardo que devemos suportar por meio da prática do amor. Aí interessante aqui no slide que tem um boneco e ele está usando como escudo um coração, que é o amor, para se proteger, para se guardar. Então, nós devemos suportar uns aos outros em amor. O perdão como premissa do amor é o último tópico aqui da lição. O amor é um atributo divino, Deus é amor. 1 João 4,8 diz: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O principal aspecto do fruto do Espírito, o primeiro que diz, o fruto do Espírito é amor. Aí ele cita antes, depois vem o gozo, a paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. O amor é uma virtude altruísta que nos conduz a tratar os outros como gostaríamos de ser tratados. Assim, em tudo, façam os outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Mateus 7,12. Desse modo, a tolerância entre irmãos em Cristo deve ser mútua, isto é, amando ardentemente uns aos outros com um coração puro, não um coração cheio de manchas, cheio de dedos, cheio de não me toques, mas é um coração puro, um coração que está preparado para receber o outro, as atitudes do outro e amar o outro, perdoando e sendo perdoado. Porque quando nós perdoamos, nós conseguimos conviver. Quando nós perdoamos, nós conseguimos entender as fraquezas sem julgar. Nós conseguimos entender as falhas sem julgar. Nós conseguimos permanecer juntos em amor. Quando esse estilo de vida é adotado pelos crentes, acabam-se as disputas na igreja. Vou repetir, quando essas atitudes, longanimidade, humildade, temperança, mansidão, amor, elas são acolhidas pelo crente, praticadas pelo crente, acabam as disputas na igreja. Olha que interessante, né? As duas imagens, uma de divisão, discórdias, contenda, de disse-me-disse, você falou, eu não gostei, fiquei magoado, você está me ferindo, e o outro de comunhão. Vamos nos unir, vamos ler a palavra de Deus, vamos orar, vamos cantar um louvor, vamos ler um salmo. Isso é comunhão. Isso é colocar nossa energia, a nossa mente nas coisas que agradam a Deus e pensar nas coisas que são do alto, são puras, são boas. Então, unidade é isso, unidade é ter esse espírito, ser um como ele foi, estar unido no corpo. O corpo de Cristo não tem divisão. O corpo de Cristo, como eu disse anteriormente, não tem aquela coisa da pessoa pensar assim, eu não vou com a cara de fulano, eu não sento com cicrano, aonde chegar eu saio. Não, porque estamos juntos. Estamos juntos, eu sou um com você, meu irmão. Nós estamos juntos. Nós podemos não pertencer à mesma denominação, à mesma instituição, mas estamos juntos no mesmo corpo. Somos irmãos com propósitos diferentes, com ideais diferentes, de métodos diferentes, de meios diferentes para chegar ao mesmo fim, para ir para o mesmo céu, para morar no mesmo lugar, para servir o mesmo Deus. Temos a mesma Bíblia, o mesmo Espírito que habita no outro, habita em nós. E nós precisamos entender isso. E na conclusão, vimos o convite de Paulo aos crentes para viver digno
de uma perfeita unidade. Então, Paulo ele faz a oração, ele intercede pelos irmãos para que eles tenham mais conhecimento, não que eles não tivessem, mais fortalecimento, não que eles não tivessem. E depois ele vai instruir a igreja a viver com humildade, mansidão, longanimidade. E aqui na conclusão está essa frase que o autor vai sintetizar o convite de Paulo aos crentes para um viver digno de uma perfeita unidade. Para garanti-la, mostramos que algumas virtudes são essenciais. A humildade fortalece a unidade. A mansidão, que elimina os conflitos. A longanimidade, que suporta os erros alheios. Quando os crentes vivem essas virtudes, as dissensões desaparecem e o nome de Jesus Cristo é glorificado. Oramos para que possamos receber mais de Deus, que Ele venha nos capacitar cada vez mais a não ser melhores do que o outro, em aparecer dons, talentos, aplausos, curtidas, likes, nada disso, mas que possamos crescer. Esse é o crescimento verdadeiro, em amor, em verdade, em mais conhecimento, em estar mais próximo dele, em ter as virtudes que ele teve, em ser como ele foi, a crescer à medida que Cristo é, ter o conhecimento perfeito de Cristo e alcançar a maturidade da fé. Oramos para que o espírito de unidade esteja em nosso meio, espírito de amor, de mansidão, ele nos faça compreender as coisas que são espirituais importantes para a nossa vida. Eu te entrego nas mãos de Deus, eu te entrego nas mãos do Altíssimo, a sua família, a sua casa, seu ministério, em nome de Jesus. Deixo aqui para que os irmãos leiam sobre as perguntas que tem sempre no final da revista. Na semana que vem, a lição de número 12, estamos, irmãos, há mais de, acho que 15 semanas, fazendo um EBD online. Assim aprove Deus, e Ele tem nos sustentado. Até a próxima, que Deus te abençoe abundantemente e ricamente, em nome do Senhor. Amém?